Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa série intitulada Senta que lá vem história. E para quem está chegando agora, eu vou atualizar brevemente. Nós estamos fazendo uma série de postagens, uma série de vídeos aqui no IGTV para falar um pouquinho da minha história, da minha trajetória acadêmica e da minha carreira profissional. O objetivo dessa série é inspirar e motivar estudantes ou fisioterapeutas já formados que estão iniciando a carreira ou estão com dúvidas no processo de tomada de decisão a respeito do que fazer na vida profissional. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho das principais dificuldades que eu encontrei no início da profissão. Na profissão como fisioterapeuta e também na atuação como professora. E muita gente que está acompanhando a série, eu estou recebendo bastante feedback positivo do que vocês estão achando. E muita gente está se identificando com várias coisas que eu tenho contado, né? Com tanto as vitórias como as dificuldades que eu enfrentei. E para vocês perceberem, né, que as nossas histórias elas são bem parecidas. E que então, às vezes, aquilo que eu passei, você pode também estar passando, ou aquilo que eu tenho passado, você também pode estar passando. E essas histórias podem nos ajudar e nos motivar a tomar uma decisão ou aprender junto, né? Porque o objetivo dessa série também é a gente aprender a partir da história e do exemplo de outra pessoa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das principais dificuldades que eu encontrei. Já contei para vocês, né, como foi meu processo de escolha no curso de graduação em fisioterapia. Nos primeiros episódios eu falei sobre a minha atividade profissional no início da carreira, por que eu escolhi ser a docência, a área de docência, né, a docência universitária. No último episódio eu falei para vocês por que eu escolhi a fisioterapia pediátrica. Também já contei para vocês como foi meu ingresso no mestrado, né, ter saído lá do Nordeste para ir fazer mestrado em São Carlos, o processo também de ingresso e a trajetória no doutorado. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês dessas dificuldades. E no episódio que vem, no próximo episódio, eu vou falar do pós-doutorado, tá? Muita gente está me perguntando como foi minha experiência em morar fora do Brasil. E eu vou contar isso no episódio número 8, tá bom? Então, eu elenquei aqui 4 principais dificuldades, tá? Relacionadas ao início da minha carreira. Eu elenquei 4 para ficar mais fácil da gente entender a sequência da minha fala. A primeira dificuldade que eu enfrentei foi, eu acho que até hoje, muitos profissionais ainda encontram até hoje, que é o reconhecimento da profissão, tá? Porque desde a nossa época de graduação, que os nossos professores na universidade falavam assim, vocês têm que lutar, quando vocês se formarem, vocês têm que lutar pelo reconhecimento da profissão. E aí a gente fica pensando, enquanto a gente é estudante de fisioterapia, a gente fica pensando, o que é reconhecimento da profissão, né? Reconhecimento da profissão, gente, é a valorização daquela profissão na sociedade, do papel daquela profissão na sociedade. Então, por exemplo, você reconhece a importância de um médico numa equipe de saúde. Você reconhece a importância de um engenheiro, por exemplo, numa construção. Então, na nossa área, da área da saúde, a gente reconhece o papel importante do fisioterapeuta. Então, o reconhecimento da profissão é que as outras profissões e as outras áreas entendam que o nosso papel é importante, que nós também entendamos que o nosso papel e a nossa profissão é importante. E o terceiro ponto que reflete esse reconhecimento é a remuneração. Então, o que a gente tem observado que a nossa profissão de fisioterapeuta tem passado por uma série de lutas, né? Então, a nossa profissão é marcada por uma série de lutas, várias bandeiras que já foram levantadas para melhorar a valorização e o reconhecimento da nossa profissão. E que as políticas públicas, né, os gestores em saúde reconheçam que é necessário o papel do fisioterapeuta no âmbito de todos os níveis de atenção em saúde, na atenção primária, na atenção secundária e na atenção terciária. Essa pandemia de Covid-19 veio mostrar mais ainda a evidência e o papel da fisioterapia na reabilitação de pacientes, né? Tanto no período de internação com o Covid, ou também na reabilitação pós o Covid. Então, assim, a sociedade, o ano de 2020, 2021, para a sociedade mundial, né? Todo mundo está parando para observar quais os cuidados que eu tenho que ter com a saúde. E no aspecto, né, do tratamento, após ter tido uma infecção, por exemplo, como a infecção de Covid, as pessoas estão parando para olhar o papel importante que o fisioterapeuta tem tanto na reabilitação como na readaptação dessa pessoa a voltar às suas atividades de vida diária e atividades de vida laboral. Então, eu elenquei essa como a primeira dificuldade, porque desde a época que eu formei, né, que a gente ouve falar na universidade,
e depois de formado, que a nossa profissão não era tão valorizada. E isso reflete nos salários, né? Então, logo depois que eu formei, eu percebia, né, que a remuneração que era ofertada, que era oferecida aos fisioterapeutas, era uma remuneração abaixo das demais profissões da área da saúde. Então, se você parar para analisar os editais de concurso, o piso salarial, então você observa que a fisioterapia ainda necessita, né, ganhar ainda muito mais espaço em termos de tanto de reconhecimento como de valorização em termos de realmente de pagamento. Porque o que a gente observa hoje, né, são várias clínicas de fisioterapia contratando fisioterapeutas, né, e assim, o nosso intuito aqui não é fazer uma análise sobre o que é certo e o que é errado, o que está sendo feito, o que é certo e o que é errado no âmbito do trabalho do fisioterapeuta, mas só a gente refletir que, mesmo antes de eu me formar e até hoje, essa discussão sobre reconhecimento e valorização profissional ainda existe e ela tem que continuar. Nós temos que continuar lutando pela valorização da nossa profissão e pelo reconhecimento profissional, tanto pela sociedade, como gestores públicos, os gestores, né, de clínicas e centros de reabilitação, e isso se reflita, né, no pagamento que é dado aos fisioterapeutas, porque é proporcional ao nível de importância da profissão no âmbito da saúde coletiva e individual. Então, esse foi o primeiro ponto, né? A falta de reconhecimento profissional, ela gera o quê? Baixos salários. E isso faz com que a gente se desanime, que a gente fique meio que frustrado. Você fala assim, nossa, eu estudei tanto, né? Eu passei 5 anos na universidade estudando, eu faço uma especialização, faço um curso de aprimoramento e não estou recebendo um salário compatível com todo o meu esforço e todo o meu investimento. Por quê? Quando você para estudar, fazer uma especialização, fazer um curso de aperfeiçoamento, uma residência, você está investindo seu tempo, dedicação, esforço, sua energia. E isso deveria ser, né, proporcional o nosso salário, porque é o pagamento do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, valorize-se, tá? Valorize a profissão, valorize o seu papel como fisioterapeuta. Quem já é formado, se valorize, tá? Então, é legítimo a cobrança da consulta, a cobrança de atendimentos fisioterapêuticos. Se você atua na rede particular, a gente tem que cobrar pelo nosso atendimento, tá? Eu não atuo na rede particular, eu sou servidora pública, como vocês sabem, eu sou professora universitária, mas eu ajudo a formar profissionais que vão atuar no mercado de trabalho. Então, esse reconhecimento, essa valorização, é necessário que todos tenham consciência. O segundo tópico que eu queria abordar com vocês é a parte de dificuldade de acesso à informação, tá? Essa foi a segunda dificuldade. Por quê? Na minha época que eu formei, para a gente conseguir a leitura de um artigo científico, gente, a gente precisava ir na biblioteca da universidade e solicitar a bibliotecária, por exemplo, que acessasse as bases de dados e conseguisse o artigo para nós, porque era muito difícil conseguir. Hoje, né, com 3 cliques na internet, vocês conseguem acessar, nós, né, conseguimos acessar as bases de dados internacionais, os ensaios clínicos, artigos que estão sendo publicados. Hoje, eu já tenho acesso à leitura desse artigo. Até as pessoas, né, que não têm muita familiaridade com a língua inglesa, hoje nós temos várias facilidades encontradas em aplicativos, né, e a própria internet consegue fazer tradução simultânea de textos, que assim, antigamente isso era muito mais difícil. E o que eu falo assim de antigamente, gente, é 20, 30 anos atrás, tá? Então assim, o acesso à informação hoje está muito mais fácil. Mas além do acesso estar mais fácil, o volume de informação também é muito alto. Então, na nossa época, né, na minha época de graduação em fisioterapia, o maior número de informações que a gente tinha era através dos livros e através dos nossos professores. E a gente tinha acesso à internet, era um acesso limitado, porque a internet da maioria das pessoas era uma internet muito cara, que a gente tinha que pagar e tinha que acessar a internet depois da meia-noite, porque era mais barato. E assim, nem todos os artigos que a gente queria a gente tem acesso. Hoje a gente percebe o quê? Que as universidades evoluíram, avançaram, né? Você tem acesso aos periódicos científicos por meio, por exemplo, das bibliotecas das universidades, você tem acesso com a sua senha da universidade, você acessa às vezes artigos que eram pagos. Se não fosse pela universidade, você não conseguiria acesso àquele artigo. E hoje a gente tem aqui uma gama de possibilidades, né? De cursos de informação. Então, assim, eu estava até comentando hoje na palestra que eu dei, que hoje a gente tem uma chuva de informações, né? De cursos, de congressos, de lives, de formas de aperfeiçoar e atualizar o conhecimento. O nosso papel é saber filtrar as informações para que a gente use de maneira assertiva, né?
esses conhecimentos em benefício da nossa profissão, da nossa atividade profissional, e que o maior beneficiado, claro, seja o nosso paciente, a pessoa que vai consumir ou ser atendida pela nossa prestação do nosso serviço. Então, a primeira dificuldade foi o reconhecimento da profissão. A segunda dificuldade, dificuldade de acesso à informação, tá? A terceira dificuldade é a questão do inglês, tá? Então, eu queria colocar para vocês a necessidade, né, que a gente tem de ter o conhecimento de uma segunda língua. E assim, eu não vou nem falar de francês nem espanhol, gente, porque assim, se você não tem a possibilidade de fazer um curso de francês e espanhol, isso não vai fazer tanta diferença na sua vida, mas o inglês, ele é extremamente necessário. Então, isso foi uma dificuldade que eu encontrei, tá? Na minha infância, na minha adolescência, não tive a oportunidade de fazer curso de inglês, nem aprimorar meu inglês, e eu fui ter mais contato direto com a língua inglesa quando eu me deparei com a seleção do mestrado e que eu precisava passar num processo seletivo e tinha uma prova de inglês. Isso me chacoalhou de uma maneira que eu fiquei assim muito frustrada de não ter tido curso de inglês. Aí eu fui correr atrás de fazer cursinhos de inglês, CCAA, cultura inglesa, pagar cursos para poder aperfeiçoar meu inglês. Mas o que eu falo para vocês, o inglês que a gente aprende nesses cursos é totalmente diferente do inglês que a gente vê nos artigos científicos. Porque para você ler um artigo científico, você precisa do inglês instrumental. O que é o inglês instrumental? É você ler e interpretar aquilo que está escrito, tá? Então, não há necessidade de você saber falar inglês. E não há necessidade de você saber um amplo vocabulário em inglês. Mas você entender as palavras que estão escritas naquele artigo e entender as palavras básicas daquela área. E isso eu senti bastante dificuldade, porque no início da graduação, na minha formação, os professores não incentivavam a leitura tanto de artigos científicos. E a gente ficava mais ligadas nos livros e nas apostilas, mas eu sempre tinha vontade, né? Então, aquele anseio de pesquisadora sempre existia em mim, de buscar cada vez mais o conhecimento. E foi por isso que eu corri atrás de fazer mestrado, fazer doutorado, porque eu sentia que isso era deficitário na formação, né? E se você que é estudante de graduação e está assistindo aí esse vídeo, não se sinta frustrado se na sua universidade você está percebendo que você não tem todos os conhecimentos necessários e toda a bagagem necessária, porque isso é normal. O ensino na graduação, ele não vai conseguir dar conta de todo o conhecimento que é necessário para atuar em determinada área. Eu costumo falar para todos os meus alunos, né, que a função da universidade é formar o aluno para ser generalista. Então, o professor, ele seleciona quais os itens indispensáveis que o aluno tem que entender naquela aula e naquela disciplina. É impossível você ver durante o curso de graduação todas as nuances, todos os pontos importantes de uma determinada área, porque a faculdade, a universidade, ela não tem a função de formar um especialista, nem em neurofuncional, nem em ortopedia, nem em cardiorrespiratória. A função da universidade é formar um profissional generalista, que vai atender em qualquer âmbito da área da saúde e em qualquer área da fisioterapia. E aí, depois que você se forma, você tem uma ampla possibilidade aí de escolher a área que você quer se dedicar, a área que você quer trabalhar e a área que você tem mais afinidade, mais talento para desenvolver todo o seu potencial, tá? Então, essa foi a terceira dificuldade, o acesso ao inglês. Então, se você é estudante de fisioterapia ou está começando a sua vida profissional agora, invista em estudar inglês, faça um curso de inglês, tenha o hábito de ler artigos científicos em inglês, traduzir, buscar as palavras, ir no dicionário, buscar o significado, porque isso vai ajudar bastante no processo de atualização profissional, porque tudo hoje que está sendo publicado é muito rápido, a velocidade de informação é muito rápida. E se a gente fica só lendo o que está nos livros, a gente não consegue acompanhar a evolução do conhecimento e a velocidade do conhecimento que a gente tem hoje, tá? E aqui agora, o quarto ponto que eu queria falar para vocês, que as dificuldades que eu encontrei, foi a questão do preconceito, né? Por incrível que pareça, você pode pensar assim, ah, lá vem ela falar de preconceito. Gente, só quem sabe a respeito de preconceito é quem vivenciou na pele, tá? Então, eu percebi preconceito na área de fisioterapia em relação a quê? Professora, a senhora recebeu preconceito em relação a quê? Em relação a ser mulher, em relação a ser nordestina, tá? Em buscar oportunidades e chances em outras áreas, em outras regiões do Brasil e sentir dificuldades em relação a isso, tá? Então, no início da profissão, quando a gente mora em determinado local, em determinada região, e você não sai dali, você não sente preconceito, porque você está morando com as pessoas que são comuns do seu convívio, todo mundo fala daquele mesmo jeito, utiliza aquela mesma expressão, o sotaque, ninguém vai sentir diferença.
No momento que você sai da sua zona de conforto e vai morar em outro estado, em outra cidade, e se relacionar com outras pessoas, você vai sentir o preconceito, sim. E no caso do nosso país, eu senti preconceito pelo fato de ser nordestina. Então, eu saí da Paraíba e, como eu falei para vocês, eu me formei na cidade de Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba. E ao sair de lá, já tinha feito 2 especializações, né? Já não estava tão crua assim, já tinha tido minha vida profissional inicial na minha carreira, atendendo pacientes e trabalhando em hospital e atendimento de pacientes domiciliares. Mas quando eu cheguei para fazer o mestrado, né, no estado de São Paulo, eu senti preconceito, sim. As pessoas ficavam, né, me perguntando, né, se aonde eu morava tinha Coca-Cola, né? Perguntas que a gente pode até levar na brincadeira, né? Mas que isso são perguntas preconceituosas, né? Na cidade onde você mora tem Coca-Cola? Na cidade onde você mora tem cinema? Tá? Perguntas que são preconceituosas porque acham que porque você veio do Nordeste, você veio do fim do mundo que não tinha nada. Então eu senti um pouco de preconceito, as pessoas também comentavam, né, que eu falava muito rápido e ninguém entendia o que eu falava. Eu até comentei isso com vocês no episódio sobre o início da minha carreira profissional, porque eu tive que adaptar a minha forma de falar para me tornar mais clara na minha comunicação com as pessoas. E isso fez com que eu modificasse o meu jeito de falar. E às vezes até as pessoas podem dizer, ah, a Cibele perdeu o sotaque nordestino, tá? Porque eu tive que me ajustar para as pessoas me entenderem o jeito que eu falava. Então, se você já está há muito tempo fora da sua região, fora da sua cidade, é comum, é normal você perder um pouco do seu sotaque da sua terra natal, né? Isso aconteceu comigo. Então, eu senti um pouco de preconceito pelo fato de eu ser nordestina, de ter um sotaque carregado, de falar rápido, tá? E outro preconceito que eu senti, né? A respeito de ser mulher. Só porque você é mulher, porque você tá falando isso. Não, gente. Eu sempre gostei de liderar equipes, sempre gostei de ser a líder do grupo, de comandar, né? E assim, essa minha característica de liderança vem desde o período de graduação. E eu comentei com vocês no episódio sobre por que eu escolhi ser professora universitária, porque essa característica de liderança e gostar de ensinar faz parte, né, do meu perfil como pessoa e como profissional. E quando uma mulher começa a liderar, ela gera um certo desconforto nas pessoas, porque querendo ou não, mesmo que a gente negue, a nossa sociedade é muito machista. Então, quando a mulher se posiciona, quando a mulher coloca sua opinião, quando a mulher é assertiva na sua forma de se comunicar, ela provoca, né, uma série de constrangimentos ou de desconforto nas pessoas que estão ouvindo. Não só homens que eu estou falando, mulheres também. Então, eu encontrei isso em todos os lugares que eu ia trabalhar e que nas reuniões eu me posicionava, eu dava a minha opinião e dava, né, o meu posicionamento, as pessoas estranhavam o jeito de eu falar, né? Aí, nossa, fulana, essa pessoa com um sotaque diferente quer começar a mandar, né? Porque a gente que é do Nordeste tem um tom de voz, né, mais ativo e parece para as pessoas que a gente está brigando, que a gente está sendo arrogante, tá? E eu tive que até modificar o meu jeito de me expressar para não ser entendida que eu estava sendo uma pessoa que estava querendo me posicionar com a minha opinião, tá? Então, eu encontrei preconceito por ser mulher, por gostar de trabalhar. Até isso eu já encontrei preconceito, gente. Porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e que gostei sempre de trabalhar. Aí as pessoas começaram a me apelidar de workaholic, né? Ah, Cibele é workaholic, Cibele é viciada em trabalho. Então, começou, é muito habitual, né? A gente começar a receber rótulos. Rótulos, né? Gostar demais de dar a sua opinião. Rótulos por gostar de trabalhar. Então, você já recebe um apelido de workaholic ou viciado em trabalho, né? Gente, se trabalhar fosse defeito, hein, gente? Eu adoro trabalhar porque eu amo o que eu faço, né? Mas eu acho que trabalhar não é defeito, né? Eu acho que o defeito é não gostar de trabalhar, isso sim. Se você está acompanhando a nossa série de reflexões sobre o livro, né? As lições ensinadas pelo livro, aquelas lições ensinadas pelas formigas, eu falo sobre isso também naquelas reflexões aqui. O trabalho, ele enobrece as pessoas. O trabalho serve para enobrece o ser humano. Então, o fato de você gostar de trabalhar, isso não é um defeito, tá? O trabalho não pode ocupar 100% da nossa vida, mas ele não é um defeito. O fato de você ser preguiçoso e não gostar de trabalhar, isso sim que é um defeito. Mas na nossa sociedade, a gente inverte as coisas, né? Quem gosta de trabalhar, quem é ativo, quem gosta de liderar, quem gosta de opinião, leva pedrada. Vocês já perceberam isso? Né? Então, assim, essas foram as principais dificuldades que eu encontrei, mas isso, né, não me afeta,
tá? Isso não me afeta mais. Já me afetou, já sofri com isso. Não tô dizendo que eu tenho um escudo e isso para mim é inabalável. Não. Já sofri bastante essas questões. Mas hoje, né, com o tempo e com a maturidade, eu consigo administrar essas coisas. Até hoje, gente, eu tenho 43 anos, né? Já tenho mais de 20 anos de formada. E até hoje, nas reuniões dos professores ou numa reunião científica, quando eu sinto que quando eu me posiciono, coloco uma opinião, tem alguma coisa, né, na plateia que gera algum desconforto. Isso pode estar relacionado ao quê? Ao fato do preconceito, da pessoa, a pessoa que se posiciona, a pessoa que lidera, geralmente ela é alvo, né, de julgamentos, de interpretações, e isso faz parte da nossa vida. O que a gente tem que aprender a conviver e a administrar, tá? Eu acredito que eu tenho aprendido muito, né? Com a convivência em equipes, em respeitar as diferenças, tá? Tem horas que a gente quer, né, impor só a nossa opinião, mas nem sempre a nossa opinião é a opinião que é a opinião aceita por todos. Então, isso a gente vai aperfeiçoando e lidando e trabalhando conosco e com o nosso grupo aos poucos e com o tempo. Então, gente, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu espero que eu tenha aqui sido clara para vocês e que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Essas foram as principais dificuldades que eu enfrentei na minha carreira e na minha vida profissional e espero que você não tenha passado por isso ou que você não passe por todas essas dificuldades. Mas se você se identificou com alguma dessas coisas e acha que isso também pode identificar com alguém que você conhece, não esquece de compartilhar esse vídeo e faça um comentário a respeito do que você achou. Espero que vocês tenham gostado até aqui e até o próximo episódio. Beijos!